Olá e boas-vindas a quem acompanha a nossa análise aprofundada de hoje. Eu tô com um grande entusiasmo para o tema que a gente tem pela frente. Oi, muito obrigada. É sempre bom estar aqui para a gente mergulhar nessas águas, né? Com certeza. A missão de hoje é bem ambiciosa. A gente vai tentar desvendar os bastidores dos gráficos financeiros. Uhum. E para isso a gente vai usar duas transcrições riquíssimas, sabe, do canal Just SMC. Isso, o material do Just SMC é fascinante. O nosso foco principal vai ser entender o que eles chamam de liquidez básica e a bem complexa hierarquia da liquidez. Tudo dentro desse universo do smart money, o famoso dinheiro inteligente. Exatamente. Basicamente, o objetivo de hoje é decifrar como o mercado financeiro, supostamente utiliza as próprias ferramentas e lógicas de quem opera contra essas mesmas pessoas. É uma mudança de paradigma, né? Porque essas fontes que a gente vai analisar hoje, elas revelam as engrenagens ocultas por trás daqueles movimentos gráficos que todo mundo vê. Não se trata apenas de, sabe, ler linhas que sobem e descem em uma tela. Não é só desenhar triângulo. Exato, não é sobre isso. É sobre entender onde o dinheiro real está acumulado. Como as grandes instituições financeiras capturam esse dinheiro, né, essa liquidez, para dar combustível às verdadeiras tendências do mercado. Certo, vamos destrinchar isso. Porque o primeiro grande tópico que as fontes trazem é um soco no estômago para quem usa análise técnica tradicional. Nossa, com certeza. É a quebra de um mito. Pois é. Pensa numa armadilha de urso, sabe? Onde você coloca uma isca perfeita. Uhum. O material mostra que padrões famosíssimos, tipo topos duplos, fundos duplos, linhas de tendência e suportes ou resistências clássicos. Principalmente no terceiro, quarto ou quinto toque, né? Isso. Tudo isso, na verdade, são gigantescas piscinas de liquidez. O mercado, ele cria esses padrões visuais de propósito só para induzir as pessoas a comprarem ou venderem em um ponto específico. E o canal chama isso de SMTs. Smart Money Traps. Exatamente, as armadilhas do dinheiro inteligente. E, veja bem, o termo é perfeito. Porque muitas vezes quem opera tentando usar os próprios conceitos de smart money cai nessa. Sério? A pessoa acha que está operando como banco e vira presa? Sim, vira presa. Tem um exemplo clássico no material. A pessoa tenta marcar um fundo no gráfico como, entre aspas, protegido. Certo. Ela faz isso só porque aquele fundo rompeu um topo anterior. O famoso BOS, né? O Break of Structure. O rompimento de estrutura, claro. A pessoa pensa, bom, rompeu o topo, então esse fundo aqui de baixo é uma muralha, ninguém passa. Fundos frequentemente são alvos muito fáceis. Eles são desenhados para acumular ordens de stop loss. Todo mundo coloca proteção ali embaixo. Faz todo sentido. Fica um monte de dinheiro parado ali embaixo esperando para ser pego. E o que é fascinante é que é a regra estrita do topo duplo que a fonte aborda. Como assim, regra estrita? É que, na teoria clássica, um topo duplo é só o preço batendo duas vezes na mesma região, certo? Isso, desenha um M e vende. Pois é, mas a transcrição diz que, para ser válido como um alvo de liquidez a ser capturado, o segundo topo tem que ser igual ou mais baixo que o primeiro. E se for mais alto? Se o segundo topo for mais alto, mesmo que seja só por 1 milímetro de um pavio de vela, a história muda completamente. Tipo um fio de cabelo a mais e já era. Já era. Se passou um pouquinho, significa que a liquidez daquele topo já foi capturada. O padrão está invalidado na hora. Caramba, e a pessoa continua vendendo ali achando que o padrão está funcionando. E sendo engolida pelo mercado. Mas isso me traz um questionamento. Eu noto um certo paradoxo lendo esse material. Qual seria? Se todos esses padrões geométricos são armadilhas, por que as pessoas ainda usam? Quer dizer, se todo mundo pede dinheiro sempre que opera uma linha de tendência, uma hora o dinheiro acaba e a armadilha perde a utilidade, não? Essa é uma excelente observação. E o material responde a isso de forma muito clara. Se esses padrões parassem de funcionar 100% das vezes, ninguém mais os operaria. A liquidez simplesmente desapareceria. Exato, o mercado secaria. Então, qual é a sacada institucional? O mercado, ocasionalmente, dá uma pequena reação a favor do padrão. A famosa esperança. É esperança. O preço bate na linha de tendência e sobe um pouquinho. O topo duplo dá aquela moedinha no começo da queda.
Isso gera um alívio psicológico em quem está operando. A pessoa pensa, nossa, eu sou um gênio, minha análise funcionou de novo. Sim, atrai mais dinheiro de outras pessoas que estão vendo o padrão funcionar naquele momento. E só então, quando a piscina de liquidez está lotada, o mercado rompe a região com violência para capturar todos os stops de uma vez. É cruel. Mas é uma máquina perfeita. E falando em máquina perfeita, a segunda fonte introduz uma evolução na parte técnica que eu achei vital. Sobre o rompimento de estruturas, né? Isso. A questão de quebrar as próprias regras. Antigamente, e o autor menciona que isso foi há cerca de 1 ano no curso dele, o rompimento de uma estrutura só era validado se acontecesse com o corpo do Kendall. O fechamento sólido da vela. Exatamente. Se passasse só aquele pavio, aquela sombra fininha da vela, a pessoa ignorava. Dizia que não houve rompimento. E agora? Agora a visão mudou. O rompimento apenas com o pavio já é considerado 100% válido, caracterizando o que eles chamam de uma varredura de liquidez. E isso é uma mudança de mentalidade enorme, porque mostra que o mercado não é engessado. De forma alguma. Há um mito enorme, por exemplo, de que uma correção, um pullback, precisa atingir exato os 50% da pernada anterior para ser saudável. A clássica regra dos 50% de Fibonacci. Todo mundo tenta cravar o meio do caminho. Pois é, e a fonte afirma com todas as letras que isso não ocorre 100% das vezes. O fim dessa regra matemática rígida liberta a análise. Então, o que realmente valida a estrutura, se não é um número exato? O que valida de verdade é se aquela perna de correção realizou essa varredura de liquidez de forma proporcional, sem depender de uma linha cravada. Exato. Por isso, o especialista da fonte enfatiza tanto a importância do backtest. Mas não só aquele backtest mecânico de anotar números. Um backtest visual. Isso. Testar as estratégias no passado para que o olho de quem opera se acostume a essas proporções reais. A ideia é treinar o cérebro para ver o fluxo, em vez de ficar buscando regrinhas matemáticas perfeitas que o mercado vai ignorar. É treinar a intuição técnica, digamos assim. Perfeito. Intuição técnica baseada na mecânica da liquidez. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque agora a gente entra na teoria da hierarquia da liquidez. O prato principal. É o predador e a presa no seu estado mais puro. O problema que as fontes levantam é um baita paradoxo do chamado fake boss. O falso rompimento de estrutura. Isso. Porque veja bem, se a gente acabou de falar que uma estrutura só é válida se varrer liquidez, por que o mercado às vezes respeita fundos ou topos que claramente não fizeram essa varredura? Que parecem limpos, né? Exato. Como um fundo vira um boss válido sem ter capturado ninguém antes? O segredo de tudo isso está nos tempos gráficos, nos time frames. É o núcleo dessa teoria. Explica melhor essa dinâmica. O mercado é fractal. O que isso significa na prática? Uma estrutura que parece lisa, que parece não ter varrido liquidez nenhuma em um gráfico de 15 minutos... O macro. Isso, o macro relativo. Essa mesma estrutura pode, na verdade, ser um fundo absurdamente forte e bem trabalhado em um gráfico menor, como o gráfico de 1 minuto. Ah, então no microscópio a coisa muda de figura. Muda totalmente. Lá no 1 minuto, a varredura ocorreu, a captura de liquidez foi feita perfeitamente, mas quem olha só de longe, pelo 15 minutos, acha que é um fake boss sem fundamento. Então o mercado usa essa miopia de quem opera para montar a armadilha perfeita. Exatamente. Lendo as transcrições, a mecânica dessa armadilha parece cena de filme de suspense, sabe? É passo a passo. Vamos narrar isso para o pessoal tentar visualizar a crueldade do negócio. Vamos lá. É uma escada pro abatedouro. Passo 1. O mercado começa a respeitar esses fundos menores temporariamente. No gráfico de 1 ou 5 minutos, ele começa a construir uma tendência de alta no curtíssimo prazo. Uma tendência linda. Perfeita, com topos e fundos ascendentes claros. Aí vem o passo 2. O que os operadores de varejo fazem? Começam a comprar loucamente porque o curto prazo está dizendo compra. E onde eles colocam a proteção? Posicionam os stops logo abaixo desses mesmos fundinhos, bem certinho um embaixo do outro. Formando uma piscina imensa de liquidez. O combustível puro. Sim, eles estão literalmente enchendo o tanque do mercado institucional sem perceber.
E aí a gente chega no passo 3. Quando existe combustível suficiente, ou seja, liquidez suficiente gerada por essa massa, a estrutura maior, a do gráfico de 15 minutos, decide que é a hora de iniciar a correção dela de verdade. E o que acontece? O mercado derrete. Passo 4. O preço cai, rompendo de uma vez todos esses fundinhos que pareciam protegidos. Ele captura milhares de stops de quem estava comprado acreditando na alta. Uma limpa completa no mercado. Mas não acaba aí. Não acaba. Não, tem a cereja do bolo, que é a ilusão da reversão, o famoso xoxó. Change of character, a quebra de característica. Isso. O especialista do material explica isso brilhantemente. Quando esses fundos menores são rompidos em sequência tão agressivamente, a maioria das pessoas que sobreviveu entra em pânico absoluto. Eles acham que a tendência de 15 minutos virou para queda. Exato. Acreditam que o mercado reverteu. Aí as pessoas que foram estopadas na compra viram a mão e começam a vender compulsivamente no fundo, tentando recuperar o dinheiro. O pior lugar possível para vender. Imediatamente após induzir todo esse pessoal a vender, o que o mercado faz? Ele vira para cima novamente. É brincadeira. Ele destrói os stops dos vendedores novos e retoma a tendência principal de alta do tempo gráfico maior. O foguete decola e deixa todo mundo no prejuízo 2 vezes seguidas. É um moedor de carne financeiro. Se conectarmos isso ao panorama geral que a transcrição apresenta, a conclusão é genial. A estrutura forte e perfeitamente válida do tempo gráfico menor é literalmente o combustível, a liquidez, para mover a estrutura do tempo gráfico maior. Uma estrutura existe para ser sacrificada pela outra. O tempo inteiro. Nossa. Então, o que tudo isso significa no mundo real? Como é que a gente traz todo esse jargão técnico para o dia a dia de quem acorda cedo para olhar um gráfico? Significa a sobrevivência. A falta de compreensão profunda dessa hierarquia é o grande motivo pelo qual tantas pessoas sofrem o que elas consideram stops desnecessários ou injustos. Aquela velha frase de quem perde, o mercado foi lá só para pegar minha ordem. Pois é, e foi mesmo. Acreditar cegamente que o mercado reverteu o fluxo principal, quando na verdade ele estava apenas abastecendo o tanque com os fundos de um tempo gráfico menor, é a receita absoluta para o fracasso. Compreender essa dinâmica impede que quem opere seja a presa contínua na cadeia alimentar do dinheiro, certo? Com certeza. É parar de reagir de forma emocionada e começar a observar onde o combustível está sendo estocado. E isso entra numa questão filosófica que o autor das fontes bate muito em cima. A responsabilidade sobre as perdas. Nossa, ele é bem contundente nisso. Muito. Ele destaca que o mercado não tem vontade própria. Do tipo, nossa, hoje eu vou decidir não respeitar a análise do fulano ali. Não existe perseguição pessoal, né? Tudo tem um motivo absolutamente lógico e estrutural. Culpar o mercado, ou culpar a corretora ou o algoritmo é muito fácil. É o caminho da menor resistência mental. É o vitimismo financeiro, mas entender que você foi estopado simplesmente por ter entrado na área de liquidez da estrutura real, da estrutura maior, isso é o que traz maturidade ao pensamento crítico. É a diferença entre um amador apostando no escuro e um profissional operando o risco. Perfeito. Quando o profissional toma um stop, ele sabe exatamente por que tomou. Ele entende em qual engrenagem da liquidez ele foi triturado, anota o erro e ajusta a visão. Exatamente. Bom, vamos dar uma boa recapitulada no que a gente cobriu até aqui. A lição principal que salta dessas transcrições é que o mercado não é um conjunto mágico de linhas de tendência desenhadas por capricho. Muito menos de figuras geométricas aleatórias. Isso. Ele é composto de regiões de acúmulo e consumo de capital. Os tempos gráficos menores, 1 minuto, 5 minutos, eles servem a um propósito muito claro: alimentar e viabilizar os movimentos dos tempos gráficos maiores. É um sistema de retroalimentação perfeito. E em vez de ser induzido pelas iscas institucionais, a pessoa que analisa os gráficos hoje deve parar, dar um passo para trás e observar onde a liquidez da massa está se formando. Tudo isso antes de apertar o botão de compra ou venda. É caçar a liquidez antes de virar a própria liquidez. Exato. Sabe, toda essa nossa conversa,
Isso levanta uma questão importante, algo para ficar na cabeça de quem está escutando a gente. Diga. Se a hierarquia da liquidez nos ensina, de forma tão categórica, que os padrões de tempos gráficos menores são sempre o combustível gerado para os movimentos dos tempos maiores, Certo. será que os movimentos macroeconômicos gigantescos que a gente enxerga nos gráficos diários ou até semanais, Aquelas tendências que duram meses, anos, isso. Será que essas super tendências são, na verdade, apenas imensas piscinas de liquidez sendo geradas de forma lenta? uma armadilha na escala de anos? Sim, geradas para um ecossistema ainda mais colossal e invisível no sistema financeiro global. Nossa, o buraco seria muito mais embaixo. Pois é, fica a reflexão. Será que, não importa o tempo gráfico que se observe, todos os participantes do mercado estão sempre, inexoravelmente destinados a se tornarem a liquidez de um peixe ainda maior no fim do dia? Caramba, é um pensamento bem provocativo. Mostra que o tabuleiro de xadrez é muito maior do que a tela do nosso computador. Com certeza é. Fica o questionamento para nossa audiência digerir depois desse volume de informação. Olha, foi uma exploração incrível de um material realmente denso. Agradeço imensamente a todos que nos acompanharam até aqui nesta análise aprofundada. Continuem questionando os gráficos, não acreditem apenas nas linhas bonitas e a gente se encontra na nossa próxima investigação. Um abraço e até lá.